alto, assim. Ô Mari, como é possível ser vegana e gaúcha? Gaúcha não praticante. Aliás, É uma vamos coisa botar a pergunta. impressionante. Aqui, Qual a pergunta? calma. Pergunta de Manuela. Que aí você já responde tudo junto. Tá. A Manuela é nossa integrante do Rivo News e ela a gente fala que é a nossa plateia qualificada que manda perguntas pra gente já feitas aqui. Oi, Mari, tudo bem? Eu sigo uma dieta Ayurveda e para mim é muito difícil sempre que eu tenho que cortar a carne vermelha da minha dieta. Conta pra gente mais ou menos como é que foi esse seu processo de virar vegana, se pra você foi muito difícil, se pra você foi uma escolha fácil, como é que foi? Com o adendo de ser gaúcha, porque eu não sei se quem nos acompanha, sabe? Porto Alegre, aos domingos, não importa Ele tem onde da cheiro de cidade parrilha. você esteja. Não importa o Churrasco, lugar, o cheiro é de cheiro de churrasco. churrasco o tempo inteiro. Então, eu acho que me ajudou muito o fato de que eu nunca fui muito conectada à cultura gaúcha, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu vou pro interior com meu namorado, meu namorado é da fronteira, Livramento. A minha avó é de Lá- São Borja. Nossa, lá sim. Sei bem do que tu tá falando. Lá é bizarro, porque, poxa, eu fui criada na capital e daí isso dá uma ajudada, né? A gente não tá tão Sim, conectado com a cultura da bombacha, do churrasco, do chimarrão. Isso. Né? Da prenda. Exato, tipo, nunca fui muito Apesar de conectada. cantar o hino do estado às sextas-feiras na escola. Sim, o do Brasil, o do Rio Grande do Sul, o da Brigada Isso. Militar, É horror. Tô me sentindo tão outsider nessa conversa. Pode Imagina. lá dar uma volta, deixa a gente E a conversar. minha escola, ela não era do Exército, ela era da Brigada Militar. Isso, Que é a porque polícia a militar gente de não lá. tem PM no Rio Grande do Sul. É Exato, a Brigada Militar. Então ainda tinha isso, tipo, Tem esse que ser orgulho diferente. de ser gaúcho Isso. e tudo mais. Dá um BO, tu chama os brigadianos e não os policiais. Exato, os Entendi. brigadianos. É? E então isso já me ajudou um pouco. Eu acho que se eu tivesse nascido lá na fronteira onde ele nasceu, talvez tivesse sido mais complicado. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu saí da casa da minha mãe com 23 anos, já faz uns 11 anos. E acho que todo mundo que vai morar sozinho percebe que cozinhar carne vermelha é muito difícil. Porque tem que lembrar de descongelar. Faz sujeira. E daí, às vezes, daí sangra, e daí faz uma sujeirada. Então, eu parei com a carne por preguiça. Daí que carne Inicialmente. era muito caro. Exato. A carne era cara e era difícil de fazer porque eu esquecia de congelar. E daí descongelar tinha sangue e tudo mais. Aí eu fui pro frango. Fiquei só no frango. O frango era mais barato, era mais fácil. Às vezes esquecia de descongelar, mas não ficava tão ruim assim. Então eu meio que já fui reduzindo o consumo de carne lá quando eu saí da casa da minha mãe. E eu fui aprendendo a fazer outras coisas. Eu fui aprender a fazer, por exemplo, um estrogonofe de grão de bico. Eu fui já adaptando meio sem pensar num vegetarianismo, coisa assim, mas pela prática mesmo. O grão de bico eu comprava congelado, tacava ali um creme de leite, fazia ali. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Então isso, eu sempre falo muito que pra galera que quer se tornar vegetariano, vegano, enfim, essa autonomia na cozinha ela é muito importante. Principalmente pra quem ainda mora com a família, né? Pra não ficar dependendo de outra pessoa cozinhar. Aham. Então eu fui explorando essas outras coisas, eu fui conhecendo restaurantes vegetarianos e veganos pra ver o que tinha lá, que eu podia aprender a fazer em casa. Só que isso ficou... Eu diria que lá na biologia plantaram uma sementinha na minha cabeça sobre indústria da carne, né? Como a gente sabe o que ela faz. Sim. Só que ficou lá plantada muito uma preguiça mesmo, eu acho, assim. De, pois é complicado, né? Nem consigo imaginar. Mas eu acho que daí, quando eu decidi ser vegetariana, lá em 2019, essa bagagem que eu já tinha me ajudou muito. Não Entendi. chegou a me dar aquele desespero do que eu vou comer agora, sabe? Então foi zero por ideologia. Então, o meu namorado, na verdade, que deu a ideia. A gente já tava junto e um dia ele olhou pra mim e falou, por que a gente não para de comer carne? E eu falei, cara, já existe na minha cabeça essa mentira plantada, eu acho que faltava um empurrão. O gaúcho da fronteira. O gaúcho que da sugeriu. fronteira, exatamente. Bah. Bah. Então eu falei, cara, eu sempre quis, acho que faltava um empurrão. E ter parceria ajuda muito. Ah, sabe? sempre. Então, tipo, nós dois... Pra a gente falou- dieta. Exato. Pra malhar. Exato. Então eu falei, vamos parar junto? Vamos. Aí a gente ficou 1 ano, a gente parou as carnes aos poucos, tirou a carne vermelha, depois tirou o frango, o sushi por último pra fazer a Sim. despedida. Porque a gente gosta muito de sushi. Certo. E daí depois, em 2020, a gente decidiu parar com todos os outros derivados, né? Que é os ovos, o leite, o Leite. queijo, o mel. Nossa, veganaça. Vegano Vegana. mesmo.
E Eu daí- não sabia dessa parte. Não, todos os derivados. E daí o veganismo, ele não é só sobre alimentação, né? Então também foi Estilo pros de cosméticos, pros... Sim. Só que esses... Roupa você também... Roupa também. E, Caramba. claro, eu não botei fora o que eu já tinha. Sim, eu sim. tenho couro e tudo mais, até porque daí vai contra a sustentabilidade da coisa, né? Botar a coisa fora não faz sentido. Então eu usei meus produtos de cosméticos, por exemplo, até o fim, os produtos de limpeza também. E fui migrando aos poucos e atualmente, daí sim, o veganismo está completo na nossa vida. Que doido. Então você não é daquelas que se ofende com as imitações, tipo picanha do futuro, linguiça vegana, porque tem alguns veganos que acreditam que isso vai contra a ideologia, A porque filosofia teoricamente da você coisa. está se afastando do animal, então por que você vai reproduzir Cara, um alimento a animal? pior parte do veganismo é os veganos. Ah, é tipo Jesus, né? Isso, eu gosto do cara que ferra o fã-clube. Mas né? o fã-clube... Não, assim, ó. Os grupos de Facebook de veganismo, saí de todos. É Ai, deve insuportável. ser muito chato Insuportável. Nutricionista também eu sigo poucos. Sigo a minha, que é maravilhosa, e mais 2, que também não dá. Os criadores de conteúdo de veganismo também. Inclusive, é muito triste, porque o veganismo, ele flerta muito com a pseudociência. Porque o veganismo o vegano é tilelê. O vegano é tilelê, então ele não gosta de remédio. Isso, Sabe? Então ele aham. é muito difícil, é muito complicado. Assim, eu tenho poucos amigos veganos. Ô, Mari, É o que eu falo, dá pra encaixar a Mari em um monte de É, caixinha, aí ela vem e quebra a caixinha. nesse universo, então, das imitações, a gente está se encaminhando para um momento tecnológico em que daqui a pouco tu vai conseguir reproduzir em laboratório sem sofrimento, né? Uma A carne picanha, mesmo, a carne em aham. si, não a carne De soja. Isso. Exato. O dia que a gente chegar nessa revolução tecnológica, você volta a comer? Óbvio, Ai. com certeza. Eu nunca criei nojo de carne. É a vegana mais legal que eu já conheci. O cheiro de churrasco de Porto Alegre, eu salivo. Ai, Eu óbvio. não deixei de gostar de carne. Só pra mim não faz nenhum Interessante. sentido Aham. que um animal precise morrer pra me Não, alimentar. perfeito. Só por isso. Perfeito. Então, quando a gente chegar num momento em que eu posso consumir a carne, que não vai ter sofrimento animal envolvido com aquilo, dentro da minha Volta. filosofia, é o que faz sentido. Fala da outra coisa que você queria falar, só pra eu dar continuidade. Eu não quero te atrapalhar. O nosso passive aggressive. Mas a gente se adora. No nosso primeiro Riva Talks, Mari, a gente recebeu aqui o Dr. José Carlos Souto, nosso conterrâneo lá de Porto Alegre, que acabou se tornando, ele é urologista, mas se tornou reconhecido no mundo inteiro como uma das principais vozes da dieta low carb. Ele incentiva muito isso, ele pratica isso Sim. na própria vida, fala muito sobre isso, é um sucesso. O livro dele é best-seller e tal. E especificamente sobre o veganismo, ele fala que ele não tem nada contra o veganismo, mas que do ponto de vista ambiental, essa ideologia não se sustenta como forma viável de reduzir os danos à natureza. E aí ele argumenta, por exemplo, que a água utilizada na criação do gado é 96% renovável e que o alimento utilizado para alimentar esse gado é feito com base em coisas que a gente descartaria. Então, a palha do milho, o cabo da soja. Coisas que a gente não comeria, Uhum. naturalmente. Então, ele entende que o veganismo é válido, mas não para diminuir o nosso impacto no meio ambiente. O que você acha disso? Cara, a motivação de eu parar de comer, fazer uma diferença no mundo, não existe, né? O nosso impacto ele é muito pequeno, Certo. né, no mundo. A gente precisaria de uma mudança estrutural, né? Sim, gigantesca. Proibição do consumo. né? Tipo, eu não gosto que essa seja a motivação. Tipo, não, eu deixei de comer carne pelo meio ambiente. Porque faz nem cócega, sabe? Justo. É muito mais uma coisa de eu não querer fazer parte disso. Eu diria até que é uma coisa de ego, talvez, sabe? Tá. De tipo, não faz sentido pra mim fazer parte disso. Que legal. Mas assim, na ponta do lápis, num mundo ideal, a alimentação vegana ela é de menor impacto. Sim. Com certeza, assim, tipo, tanto de uso de terra, como de emissão de gases, né? Os gases que são emitidos pelo pum da vaca mesmo. Da vaca. Só que isso nas comparações de tipo...
de populações mesmo, né? Pra gente fazer uma... Porque, assim, menos de 1% da população mundial é vegana. Então, tipo, é muito difícil, sabe? Eu não gosto dessa motivação não só do veganismo, mas até da ecobag, né? Sim. Tipo, eu uso minha ecobag pra salvar o meio ambiente, Sim, sabe? aham. Eu acho que é óbvio que essas pequenas mudanças são bacanas, até pra gente mudar o nosso ponto de vista, pra gente discutir essas coisas. Mas quando a gente fala de colapso climático, falar de atitudes individuais é quase injusto, né? A gente tem que falar das grandes empresas, das multinacionais, dos bilionários, dos governos. Então, eu nem gosto de trazer essa motivação para as pessoas assim, eu me tornei vegana porque eu quero fazer uma diferença no mundo. Nesse momento eu não sou megalomaníaco do mudar o mundo. É muito mais sobre, não, para mim todo esse sistema não faz sentido, a exploração animal não faz sentido, os animais morrerem não faz sentido. Eu diria que eu passei por todos os pontos de saúde, de meio ambiente, mas o que me manteve dentro do veganismo foi a crueldade animal mesmo. Não e quero isso, participar. sabe? Tipo, Sim. não faz sentido pra mim eu amar meus gatos e aí comer outros Certo. animais, sabe? Sim. Tem mais a ver com isso, assim. Não, eu deixei o Gabriel falar sobre isso para eu trazer esse outro ponto, porque é muito louco, né? Quando a gente vai ver pela lógica simplista, é quase que uma lógica infantil. E eu notei isso pela argumentação da minha filha, de 6 anos, fez 7 anos agora, e a gente estava numa churrascaria aqui perto, que brinca com a coisa. No lugar onde vende a carne, tá escrito respeito os animais. Isso. E aí tem o balcão É um lugar bem peculiar. Bem peculiar. E aí, a Duda, minha filha, olhou e ela ficou emocionada. São anti-veganos, né? Ela ficou emocionada de ver aquela frase e a carne. Sim. E ela ficou mexida. E aí ela começou a me perguntar as coisas. Eu falei, não, filha, é porque é isso. Tem gente que realmente não gosta. Aí ela falou assim, mas a planta não dá o oxigênio? Porque minha filha é um pouco diferente. Ela diz o pai dela que não é uma criança, é um anão. Aí, a planta não dá o oxigênio? Eu falei, dá. E se a gente come a planta, vai acabar o oxigênio. Eu falei, mas filha, é que a gente não come todas as plantas, calma. Mas é isso, a lógica simplista da coisa, se a gente for reduzir, você vai viver de luz, né? Sim. É exato. isso, não adianta. Tem que ser uma filosofia muito mais pessoal do que, tipo, necessariamente engajada. E eu tenho a impressão de que é mais fácil assim, não é? Quando é uma... Porque a sua motivação... É sua. Você chamou de uma questão de ego, mas eu acho que acaba por ser justamente uma questão absolutamente individual. Sim. Tipo, por exemplo, as pessoas falam, mas daí tem que suplementar a B12, né? E eu falo, gente, mas pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não vou voltar a comer carne só pra não tomar um suplemento. Sim. Sabe? Porque é muito mais forte dentro de mim essa questão. Então, foda-se os suplementos, sabe? Sim. Tipo, Que as pessoas se preocupam. Eu fiquei chocada outro dia de saber que a Lauren Prota, a mulher do Léo Santana, também... Eu não sei se ela é vegetariana ou vegana. Mas ela é, tipo, saradaça. Puro aminoácido naquelas coxas e tal. E ela não come carne. É possível, não, né? super. Eu super acho que a transição tem que ser feita com acompanhamento. Tem que ser feita, né? Tem Atenção a isso. Como é que é o nome da esposa do Muzi? A Roberta Carbonari, Sim. que é uma nutricionista. Que esse sobrenome para uma nutricionista é maravilhoso. Carbonari. Predestinada. Ela tem uma fala num podcast que ela fala, tipo... que se você não tá comendo todos os vegetais e todas as frutas possíveis, Vai ter não que- para. Não para agora. Vai primeiro comendo outras coisas, vai ampliando o seu paladar. Porque senão tu vai entrar numa dieta vegetariana e vai comer queijo e massa. E daí vai Nossa, ficar doente isso. e vai falar que foi vegetarianismo. Sim. Sabe? É exatamente E não isso. foi, porque você não tá comendo todos os grupos alimentares, não tá comendo proteína, não tá... Com acompanhamento, gente, tem o Lewis Hamilton é vegano, né? O maior atleta Eu que a não gente sabia, tem que legal. de Fórmula 1, ele Aliás, é vegano. E Vamos fazer o altíssima nosso- performance, Total, né? a gente acha que não, né? Que é só ficar sentado dentro do Isso, carro. dirigindo eu faço eu, né? Porra, O é um treino dos treinamento pra caras. caramba, é muita força que ele tem que ter ali dentro, porque olha a velocidade que aquilo bota no corpo da pessoa, né? E resistência. Você falou em proteína, então a gente vai fazer o nosso momento isso ou aquilo. Você tem que escolher um dos dois, tá? Tá. Tofu ou grão de bico? Tofu. Por quê? Mais versátil. Consigo Tá. fazer iogurte, consigo fazer frito com sal. Cara, Consigo fazer duas tem- coisas completamente diferentes. A gente tava decidindo quais iam ser os momentos, isso ou aquilo. Eu falei, Cecília, bota aí tofu e grão de bico, porque são os dois alimentos que os veganos devem mais consumir, Sim. né? Não, mas o porque grão dá de pra bico, fazer um monte de coisa a também, água do grão né? de bico dá pra fazer merengue. Sim. Jura? Aham, merengue de bolo. Vira suspiro. Não sabia. A água da lata, né?
Ou do cozimento, Do né? Quando tu isso, cozinha isso. na panela de pressão. O preguiçoso da lata. Não, é porque... não, é isso. É que É que não é água de não espremer, é água de isso, cozinhar. não é só de hidratar e isso. colocar ele pra bater. Mas o tofu eu ainda acho mais versátil. Eu faço um iogurte de morango que fica maravilhoso e eu faço ele, sei Que lá, doideira. no sushi com alga e arroz. Aham. Ele é muito Minha versátil. cunhada vegana adora tofu mexido, no lugar de ovo De ovo mexido de mexido. manhã. Faço todo dia.